Olá! Vamos pensar numa coisa aqui. O que um soldado do Império Romano de quase 2000 anos atrás poderia ter a ver com um grupo militar espírita aqui no Brasil hoje em dia? Parece uma conexão, sei lá, quase impossível, né? Mas acredite, ela existe e revela uma filosofia fascinante sobre aquele eterno conflito entre o dever e a consciência. Pois é, essa é a grande questão. Como é que um santo católico, que era um soldado romano lá do Antigo Egito, se torna o guia espiritual para militares aqui no Brasil? Para a gente desvendar esse mistério, a gente vai precisar mergulhar fundo nessa história. Então, o grupo de que a gente está falando é este aqui, a Cruzada dos Militares Espíritas, ou CME, para facilitar. Eles surgiram lá por meados do século XX e têm como patrono, como guia, essa figura histórica aí, São Maurício. E para entender o porquê dessa escolha, bom, a gente vai ter que fazer uma bela viagem no tempo. E a nossa viagem começa lá atrás, no Império Romano, bem no meio da lenda desse tal de Maurício. É a história do sacrifício dele que vai ser a primeira peça do nosso quebra-cabeça. A gente está no finalzinho do século III. O Império Romano está vivendo uma fase, digamos, bem turbulenta. Quem está no poder é o imperador Diocleciano e o seu braço direito, Maximiano. E é justamente o Maximiano que recebe uma missão: ir lá para a Gália, onde hoje fica mais ou menos a Suíça, e esmagar uma revolta. E no meio do exército do Maximiano tem uma tropa bem específica, a chamada Legião Tébana. Eram soldados cristãos que vinham do Alto Egito e o comandante deles era o nosso personagem, Maurício. Eles fazem uma parada, acampam num lugar chamado Acanum, e é ali que o destino de todos eles vai ser selado para sempre. Antes da batalha, vem a ordem do imperador Maximiano. Todo o exército tem que participar de um ritual pagão, fazer sacrifícios para os deuses romanos e assim garantir a vitória. Para a maioria dos soldados, isso era rotina, um juramento padrão. Só que para Maurício e seus homens, cristãos, aquilo era simplesmente impossível. A lealdade deles estava completamente dividida. Sim, claro, eles serviam ao império, mas a fé que eles tinham em um Deus único vinha sempre em primeiro lugar. Ter que adorar o panteão de deuses romanos, para eles, isso era a mesma coisa que trair a própria alma, a própria consciência. A resposta do Maximiano a essa recusa foi brutal. Ele ordena a dizimação da legião. Esse era um castigo antigo e terrível. Pensa só, os próprios soldados eram forçados a executar 1 de cada 10 dos seus companheiros, um sorteio completamente macabro de vida ou morte. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Depois dessa primeira dizimação, os sobreviventes se recusam a ceder. Eles continuam firmes. O Maximiano, sem acreditar no que estava vendo, ordena uma segunda dizimação. E mesmo assim, a fé daquela tropa não se quebra. No fim, completamente enfurecido com aquela resistência silenciosa, o imperador perde a paciência e manda executar todo mundo que tinha sobrado. É uma história e tanto, né? Muito poderosa. Mas o que a história com H maiúsculo realmente nos diz sobre isso? Vamos agora tentar separar um pouco a lenda dos fatos para a gente entender melhor o contexto. E é aqui que a coisa fica um pouquinho mais complicada. Sabe por quê? Porque não existe nenhum relato da época do evento. Nadinha. A versão mais antiga que a gente conhece foi escrita quase 150 anos depois por um bispo chamado Euquério. Ou seja, é bem provável que a lenda passou de boca em boca por gerações antes de alguém finalmente botar no papel. Outro ponto que gera debate é o tamanho da tropa. A lenda fala de uma legião inteira, coisa de 6.600 homens. Mas os historiadores modernos acham isso um pouco improvável. O mais provável é que fosse uma unidade menor, talvez uns 1.000 soldados, porque ter um grupo tão grande de cristãos juntos no exército, naquela época era bem raro. E agora tem um detalhe que é fascinante. A forma como a origem egípcia do Maurício influenciou a arte. Ele é um dos primeiros santos a ser retratado de forma consistente na arte medieval como um homem negro, um cavaleiro africano. É um reflexo direto da herança dele, da Tebaida. Bem interessante, né? Ok, agora que a gente já conhece a lenda e o seu contexto, finalmente dá pra gente construir a ponte. Como é que essa história de martírio se transforma num guia para militares espíritas em pleno século XXI? A chave para entender tudo isso está na interpretação de um dos líderes históricos da Cruzada, o general Duque Estrada. Ele olhou para a história do Maurício e enxergou algo muito diferente de um simples ato de desobediência. E essa citação resume tudo de forma brilhante. Pro Duque Estrada, o Maurício não foi um rebelde. Muito pelo contrário, ele foi o exemplo máximo de uma disciplina superior, uma disciplina consciente.
Mas o que exatamente isso significa? Disciplina consciente é essa ideia de que um soldado pode cumprir um dever espiritual, que é mais elevado, sem precisar se rebelar contra a autoridade do mundo. O Maurício não pegou em armas contra o imperador. Ele não fez uma rebelião. Ele simplesmente aceitou a punição com calma, com serenidade e se manteve fiel à sua consciência. O que ele fez, na prática, foi traçar uma linha bem clara. Existe o que se deve ao Estado, ao poder temporal, e existe o que se deve a Deus, ao poder espiritual. Ele cumpriu sua obrigação com o lado espiritual, mesmo que isso tenha custado a sua vida de acordo com as leis do mundo material. E é assim, a partir dessa visão, que a gente entende como a figura do Maurício é moldada para se tornar o guia perfeito para a missão da cruzada dos militares espíritas. Vamos rever por que ele se encaixa tão bem nessa história. Primeiro, ele era um militar, entendia de hierarquia. Segundo, ele enfrentou um conflito moral gigantesco e escolheu a consciência, mas sem subordinação, sem violência. A atitude serena dele diante da morte é vista como um exemplo de força espiritual. Ele se torna, então, o modelo ideal do soldado que consegue equilibrar seus deveres. E desse jeito, uma história de quase 2000 anos de idade atravessa o tempo. O martírio lá em Agaunum deixa de ser só uma lenda do passado. Para a CME, ele se torna um guia vivo, um código de conduta sobre como ser um soldado e, ao mesmo tempo, um ser espiritual. No fim das contas, a história de Maurício nos deixa com essa pergunta universal, tão relevante hoje quanto era lá no Império Romano. Em um mundo cheio de ordens, de leis, como é que a gente navega pelos ditames da nossa própria consciência? Essa é uma questão que fica para cada um de nós refletir.